não é tão antigo, mas acaba a bateria rápido. Amém, irmãos? Então, tá todo mundo aí? Tô vendo que tá todo mundo aí. O pessoal, não sei se está dirigindo, não sei se não está aparecendo na câmera, mas amém. Estou aqui, meu nome é Alexandre, então. Eu vou fazer uma oração bem rápida, só para o Espírito Santo abençoar a gente aqui. A palavra diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia, o seu amor, dura para sempre. Senhor Deus, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo derrame toda a graça, todo o favor, todo o amor, toda a misericórdia sobre a vida de cada um que está participando dessa live, sobre as suas famílias, Pai. O Espírito Santo dá revelação. O Espírito Santo é que, sabe, tira todo o bloqueio. É o Espírito Santo que faz com que a gente entenda o que Deus tem de propósito, o que Deus quer falar conosco. Ô Espírito Santo, fala conosco, toca em cada coração aqui. Ô Pai, usa essa palavra, Pai. Me usa, Pai, como instrumento, porque a palavra fala que ela é viva e eficaz, Pai. A palavra fala que ela é capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas, Pai. Ô, Pai, a tua palavra ela é capaz de discernir, Pai, os pensamentos e os propósitos dos corações. Então, eu declaro em nome de Jesus, Pai, um tempo de bênção, um tempo de conquista, uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira próspera em todas as áreas das nossas vidas. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Só ia te comentar que acabei esquecendo. Normalmente, como é cedo, a gente costuma tudo deixar as câmeras fechadas mesmo. Por isso que tá todo mundo fechadinho aí. Não, sem problema, sem problema. Tá bom? Sem problema. Eu tô aqui, pra vocês acharem que... Para não acharem que é uma voz que vem do... Não sei de onde, do além, mas eu tô aqui, tá tudo certo. Eu tô acostumado, tranquilo. A gente, na época da pandemia, a gente fez muita célula, a igreja não podia abrir, e a gente fazia célula online. Então, tinha o pessoal que às vezes podia aparecer, tinha o pessoal que não aparecia, enfim. Então, é super tranquilo. A gente já adquiriu essa experiência na pandemia, tá? Tá tranquilo. Então, pai, você pode ficar aí, então você vai ser aqui a pessoa que faz o meio campo aqui, entre eu aqui, entre o grupo aqui. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra, eu queria antes de compartilhar o livro, a passagem específica, eu queria trazer um assunto que tem muito, que acontece muito hoje em dia e às vezes me incomoda um pouco. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Não me julguem aqui. Eu acho que aqui, não sei se você tem, mas assim, eu acho que algumas das pessoas que tem aqui gostam muito de animais, né? Seja cachorro, gato, de pets, ou até tem, né? Isso em casa, né? Não sei se você tem, não sei se as irmãs têm, né? Mas assim, é muito legal, né? Você ter um pet, né? Ele é amoroso, e é muito comum, né? Eu vejo aqui onde eu moro, num condomínio de 7 torres, e eu vejo a quantidade de pets, principalmente cachorros, né? De todos os tipos. E eu vejo o amor, né? Que esses cachorrinhos, esses pets, eles têm pelos seus donos e vice-versa. E assim, está se tornando mais. O que me incomoda não é ter o cachorro, porque eu também adoro cachorro, embora aqui eu não tenha hoje, mas já tive bastante cachorro quando eu morava em residência. Mas o cachorro, a gente percebe que uma tendência do ser humano, às vezes, de viver mais com o animal do que, às vezes, com o ser humano, né? De procurar viver com o animal ao invés de viver com o ser humano. E a gente percebe que o pet, geralmente, ele não reclama, ele não briga, ele não trai, ele não nos decepciona. Então, assim, e se você briga com o pet, você dá uma palmadinha nele, faz alguma coisa, daqui a pouco você sai daqui 5 minutos, ele vem abanando o rabinho, cheio de amor para dar, como se nada tivesse acontecido. E isso não é o que acontece às vezes com pessoas, né? Então, eu percebo algo que acontece muito no mundo de hoje em dia, que as pessoas acham que é mais fácil lidar com pets do que com pessoas. Porque a pessoa, quando ela te magoa, ela te fere, ela briga com você, ou vice-versa, né?
ou tem uma traição, ou tem alguma coisa que te machucou, é o contrário do pet, né? Se aconteceu isso, você fica sem falar, às vezes 1 ano, 2 anos com com as pessoas, ou com a pessoa. Você vê hoje em dia, acho que até na nossa cela de compartilhou, às vezes irmão não falando com irmão, né? Durante um tempo, cortando relações, rompendo relações entre irmãos, pai com filho, mãe com filho, ou vice-versa, ou amigos brigando. Então, no final das contas, as pessoas começam a achar que, poxa, você cuidar de animais ou viver com animais é mais fácil, não dá trabalho, né? É mais tranquilo, não tem dor de cabeça. Mas, aí a primeira chave, e aí se o Espírito Santo vai me dando revelação, Deus ele não usa os animais para nos abençoar, para nos transformar, para fazer a gente crescer, para fazer a gente aprofundar, para fazer a gente subir o nível, para fazer a gente ser diferente. A palavra fala, né, que a gente é espírito, a gente tem uma alma que habita no corpo, e a palavra fala que o corpo você não vai aproveitar, o espírito vai para a eternidade, junto a gente vai, nosso espírito vai para viver com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a alma ela vai sendo transformada, né? A nossa alma vai sendo transformada ao longo das nossas experiências, ao longo da nossa vida. Então, assim, Deus, ele usa as pessoas para nos abençoar. Eu fiz esse paralelo e não usa, por exemplo, como eu dei exemplo aqui, os animais ou pets. Que através de pessoa é que Deus vai fazer a diferença nas nossas vidas. Esse é só um paralelo. E aí, eu queria trazer uma história que é um exemplo que, na minha visão, um dos exemplos mais fantásticos do que eu tenho para falar aqui da palavra, que é a história de Ruth. Então, assim, eu vou dar uma pincelada aqui em algumas chaves que me tocam quando eu falo dessa história de Ruth, que está na Bíblia. Os irmãos já ouviram falar, né, da história de Ruth, não sei se todas conhecem, mas eu vou dar uma resumida aqui. A história de Ruth é uma história que é um exemplo clássico daquilo que eu preciso pode estar dentro de uma pessoa ou vice-versa. O que a pessoa precisa pode estar dentro de mim. Porque é somente no caminhar junto, na comunhão, na unidade, que isso acontece. Eu vou começar a contar um pouquinho da história de Ruth aqui. A história de Ruth, que é um livro pequeno da Bíblia, não tá no Velho Testamento. Ela conta a história de uma família onde tinha o chefe da família, o sacerdote Elimelec, e a sua esposa chamava-se Noemi. E esse casal tinha 2 filhos. E a história mostra que existia uma escassez, uma fome, uma crise naquela região onde eles habitavam, que era Belém, né? Belém, Judá, lá em Israel. E aí uma chave, né, irmãos? Muitas vezes, né, se você observar na Bíblia, esses tempos de dificuldade sempre aparecem, né? Às vezes é uma tempestade, às vezes é uma perseguição, às vezes é uma escravidão, às vezes é fome. Aqui aconteceu no tempo de Ruth, aconteceu também no tempo de José do Egito, fome. Isso mexe com a vida das pessoas. Então, uma outra chave é que esses tempos de, às vezes, de escassez, de dificuldade ou de crise
são momentos para nos elevar para um novo nível, para fazer a gente subir de nível, para fazer a gente mudar de fase, para fazer a gente aprender alguma coisa diferente. Então, quando vem a crise, e Deus permite que venha uma crise, ela não vem para acabar com a nossa vida ou para nos destruir. Ela vem para transformar, ela vem para nos ensinar, ela vem para fazer a gente crescer. Então, a história conta de Ruth que esse casal e seus 2 filhos, eles vão para Moabe, em virtude da situação de crise, de fome, e os 2 filhos de Elimeleque e de Noemi, eles casam com 2 mulheres moabitas, que fica na região de Moabe, que era um povo idólatra. A palavra fala que, em Deuteronômio, que segundo o que Deus fala, que até eu não lembro agora se é 10ª ou 14ª geração, nenhum moabita entraria na congregação do Senhor. Porque Deus abominava a idolatria e todos os povos que não adoravam o único Deus, que era o Deus de Israel. Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, esses 2 filhos se casam com 2 moabitas. Uma delas chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Aqui é dado ao nome do livro, Ruth, esse livro pequeno. Acontece que, depois de um tempo, Elimeleque, o marido de Noemi, ele morre. A Noemi fica viúva. E um tempo depois, morrem os 2 filhos de Noemi e Elimeleque. Morreu o marido, Elimeleque, depois morrem os 2 filhos. E aí, então, Orfa, que era uma moabita, fica viúva, e Ruth também fica viúva. Então, você se depara com uma situação que você tem 3 mulheres na terra de Moabe, tristes, sem o amparo dos seus respectivos maridos, as 3 viúvas, as 3 se lamentando e chorando. Você imagina a situação da perda, né, para Noemi, que perde o marido e os 2 filhos, e numa terra estrangeira, uma terra que não era a terra onde ela tinha a sua família, seus parentes, seus valores, seus princípios, onde ela adorava o seu Deus. Mas voltando, irmãos, para a palavra, então, do que eu abri na introdução, é importante a gente entender que a bênção a sua bênção, ela pode estar dentro de uma outra pessoa, e a bênção de outra pessoa pode estar dentro de você. É por isso que eu abri falando, né, da situação do pet. É sempre através de pessoas que você vai aprender, você vai mudar o nível. E aí você pergunta, lidar com pessoas é fácil? Não é, né? Não é fácil. Mas Deus usa as pessoas com o que ela tem, com as suas limitações, com os seus defeitos, os seus problemas, para te abençoar. Sempre, quando você vive com uma outra pessoa, essa pessoa vai ter alguma coisa que você não tem. E você vai ter alguma coisa que a outra pessoa não tem. Então, assim, a forma de você obter a felicidade e realizar o propósito que Deus tem para você é sempre você andando com pessoas. Então, assim, não julgue as pessoas, apesar dos defeitos dela. A gente tem uma tendência, né, irmãs, de sempre enxergar mais o defeito do que a qualidade das pessoas. Faz parte. Quem não é assim? Eu também sou assim. A gente está num processo de transformação.
Mas eu queria que vocês pegassem essa chave. Sempre a outra pessoa que está com você, que você está convivendo, pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser a mãe, pode ser um pai, o marido, o cônjuge. Sempre essa pessoa vai ter alguma coisa que você não tem, para você crescer, para você subir de nível. Agora, voltando para a história do pet, é sempre mais fácil você seguir o caminho mais fácil, né? O caminho mais simples. É a tendência do ser humano. Me vem agora no espírito, e uma pergunta eu já respondo, se é mais fácil você andar sozinho ou andar em grupo. Muitas vezes, nós que somos, na geração que a gente vive, né, tudo resultado, é muito imediatista, às vezes é mais fácil você ir sozinho, andar sozinho, que você chega mais rápido, você vai mais rápido, sozinho. Mas a palavra não fala isso, né? Às vezes você anda mais rápido, mas você não chega tão longe. Então é mesmo fazer uma analogia quando você vai viajar em grupo. Se for viajar com um grupo de 10, 20, 30, 50, fazer uma excursão, a quantidade de locais que você vai visitar é muito menor do que se você fosse você e a esposa, ou você e o marido. Você, duas pessoas, seja menos pessoas ou sozinho, você faz as coisas muito mais rápido, rende muito mais. Ou seja, é mais simples, mas não é o que a palavra fala, né? A palavra fala quando um cair, o outro vai lá e levanta, né? Quando um estiver com frio, o outro vai lá e aquece. Então, assim, às vezes, andar sozinho, você pode ir mais rápido, mas você não vai mais longe. Agora, então, a pergunta que nos remete é o seguinte, mas por que, então, as pessoas andam sozinhas, né? Por que às vezes evitam ter amizades, não se relacionar, ou buscam tanto nesse nosso tempo, às vezes, essa solidão, ou até a companhia, por exemplo, de pets, por exemplo, até prefere a companhia de pets. Mais uma vez, eu adoro pets, eu acho que não tem problema nenhum, mas não vai ser o pet que vai nos abençoar, vai nos transformar e vai nos levar para outro nível. São as pessoas. São o que essas pessoas têm que a gente não tem. Ou que a gente tem que as pessoas não têm. Mas assim, então por que às vezes de andar sozinho, né? Muitas vezes é porque a pessoa teve experiências nessa caminhada onde elas se feriram, onde elas se machucaram, onde elas se cansaram de lidar com gente. Infelizmente, a gente tem decepções. Mas essa história de Ruth, ela mostra que, voltando para a história de Ruth agora, para trazer as outras chaves, tem uma palavra poderosa quando, ou melhor, tem uma decisão ali, quando Noemi, ela diz para as suas, eu não vou ler aqui a palavra da Bíblia, talvez eu leia um trecho ou outro aqui, porque senão vai ficar muito longo, né, pelo tempo, mas Noemi, em resumo, diz assim, bom, voltem para suas famílias, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu sou viúva, e se eu não tenho como dar, eu não tenho, porque naquela época era uma tradição, né? Se a sua nora ficava, se era viúva, ela podia se casar com outro filho seu, tá? No caso de Noemi. Mas Noemi fala assim, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho mais filhos, e mesmo que eu tivesse tempo de ter filhos, mais ou menos isso, vocês iam aguardar esse tempo todo para se casar novamente? Então, assim, elas estão lá em Moabe e Noemi dá essa orientação. Voltem para suas famílias. Elas estão ali chorando, estão tristes. Inclusive, Noemi fala, voltem para suas famílias, minhas filhas.
Você vê o amor que ela tinha pelas noras e vice-versa. Então, o fato é que elas estavam tristes. Elas estavam abaladas com tudo que tinha acontecido. Essa perda tripla, né? De Elimeleque e dos 2 filhos. No caso, o marido de Orfa e de Ruth. Então, voltem para suas famílias. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, porque eu vou voltar para minha terra, que era em Israel, que era em Belém, de Judá. Eu vou voltar para lá. Então, assim, Noemi quis dizer assim: eu estou abençoando vocês, eu quero que vocês sigam as suas vidas, as suas jornadas. E então, Orfa, ela decidiu e voltou para sua família, que naturalmente, e aí vem o caminho do Pet de novo, né? O exemplo do Pet que eu dei, naturalmente e obviamente era mais fácil para Orfa voltar para a sua família, para que a Bíblia não diz, né, quem era a família, não detalha, mas é mais fácil você estar na sua terra, você tem a sua cultura, os seus valores, os seus princípios, então você volta para os seus parentes. Foi a decisão de Orfa. Mas Ruth falou, não, eu vou eu vou ficar com a senhora, eu vou com a senhora. E aí, mesmo assim, Noemi insiste. Fala, não, por que você não fica, né? Mais ou menos isso, eu acho que está aqui, ó. Ela fala assim, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Então, assim, mesmo Ruth se posicionando, Noemi falou, não, volte e vai adorar os seus deuses, porque era um povo idólatra. E Ruth responde assim, eu acho que essa é uma das passagens mais fantásticas da Bíblia e que eu tenho repetido várias vezes, irmãs. Ela diz assim, eu estou até já memorizando essa passagem tão linda que é. O posicionamento e a decisão de Ruth. Ela diz só isso para Noemi. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde a senhora morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que Deus me castigue se qualquer coisa, essa parte é muito forte, mas que Deus me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. É poderoso. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa a não ser a morte, me separar da senhora. É muito forte esse posicionamento de Ruth. Agora, qual que é a chave que eu sinto aqui para compartilhar? Uma outra chave que eu sinto, duas chaves que mudaram a história de Noemi e de Ruth. Eu vou repetindo às vezes, irmãs, de propósito, tá? Lembrem da chave da palavra. Uma decisão que pode mudar, uma decisão, um posicionamento que pode mudar o destino das pessoas. Aqui não é nem o destino de uma pessoa, mas é o destino das pessoas. Porque ambos ali, então tá bom. Então, Noemi fala, tá bom, Ruth, então vamos embora. Vamos voltar para Belém de Judá. Aqui na decisão de Ruth, uma das chaves poderosas é que não é só que Ruth foi leal, que ela tinha no coração dela um princípio de sabedoria de Deus, de comunhão, de unidade, de andar junto. E também de ser grata, né? De honrar a sogra por tudo que ela tinha feito, pelo amor que a sogra Noemi tinha por Ruth. É algo maior que isso. Ruth toma a decisão que agrada a Deus. Lembre que eu falei no início que Deus, lá em Deuteronômio, ele fala que até a 10ª ou 14ª geração,
nenhum moabita entraria na congregação do Senhor. Mas, ora, Ruth é moabita. E Ruth, grave isso, e Ruth, o que muda o seu destino, a sua história, a história da sua sogra, é que ela toma a decisão de abandonar o que estava lá no passado. Enquanto órfã não pode ser julgada órfã, porque Noemi abençoou e ela tomou a decisão e voltou para sua terra, para o seu povo, estava lá já, né, para os seus valores, para os seus parentes, etc. Ou seja, em teoria, decidiu seguir o caminho mais simples, menos complexo, mais fácil, naturalmente mais óbvio. E Ruth resolveu seguir o caminho mais complexo, mais difícil. Ou seja, você imagina uma mulher naquela época, viúva, abandonando os seus parentes, porque ela já não tinha mais marido e também não tinha filhos, ambas, né, tanto Orfa como Ruth não tinham filhos. Abandonar a sua terra, seus princípios, os seus deuses, até aí tudo bem, né, irmãos? Essa foi a decisão mais sábia. Ela tomou a decisão de seguir o caminho mais complexo, mais difícil. E Deus gosta de que às vezes de preparar a gente, de fazer a gente subir o nível, da gente crescer. Quando a gente entende que o caminho difícil, ele pode te levar para lugares mais elevados. Ele pode te levar para um outro nível, ele pode fazer você crescer, você ser transformado. Então, Ruth toma a decisão de seguir Noemi, a sogra, que era uma mulher que adorava um único Deus só, que era o Deus de Israel. Então, ela passa a entrar na congregação do Senhor, adorando esse único Deus. Por isso que ela fala, né? Onde a senhora for, eu irei. Onde a senhora morar, eu morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu também morrerei e ali serei sepultado. Então, assim, essa decisão, o seu Deus será o meu Deus, é o que muda a história de Noemi. Mas, o que o que Ruth não sabia, é algo que Noemi tinha, estava dentro dela, que era o quê? A experiência, a expertise. Então, quando elas chegam lá em Belém, Judá, na terra de Noemi, Noemi começa como se fosse a sua mãe, a mãe de Ruth, muito lindo isso, a dar instruções, a dar orientações do que ela deveria fazer para mudar aquele destino que ela tinha. Então, assim, mais uma vez, irmãos, Noemi tinha algo que Ruth não sabia, que era essa experiência e expertise, esse papel de mãe, de abraçar. Apesar da solidão e da tristeza, né, de um parênteses aqui, de Noemi, quando ela tem todo esse evento de tragédia na vida pessoal dela, de perder o marido e os 2 filhos, e está numa terra estrangeira, ela se compara, ela começa a questionar Deus, né? Se Deus amava, se Deus não estava castigando. Ela se compara e ela pede até para ser chamado de Mara, porque Mara significa, né, amargura, amargo. Então, assim, irmãos, Noemi tinha algo que Ruth não sabia. Então, sempre alguém que você anda vai ter algo que você não sabe, ou que vai transformar a sua vida. Então, assim, a última parte da palavra é que Noemi começa a dar instruções para sua filha, entre aspas, para sua nora. Elas começam a ter essa relação de comunhão, de unidade, essa relação de troca, onde Noemi começa a dar instruções e falar: minha filha, vai trabalhar num campo, e ela escolhe, vai naquele campo, que é o campo de Boaz. E lá, Ruth, ela ficava colhendo as espigas, e conforme eles iam colhendo o trigo, iam caindo as folhas, as espigas, e Ruth fazia ali a colheita. Então ela começou a trabalhar ali. Então, encurtando a história, ela foi trabalhar no campo de Boaz. Boaz era um parente de Noemi, por coincidência. Era um homem dos mais prósperos da região. Olha que interessante.
temente a Deus e solteiro. Olha só, irmãos. E certa vez, quando Ruth está na plantação, ela volta toda feliz, porque Boaz a conhece e começa a tratá-la de uma forma diferente, como uma espécie de uma proteção. E Noemi diz para Ruth, né, ele é meu parente. Ele é meu parente. Então, um homem próspero, temente a Deus e solteiro. Naquela época, irmãos, e Noemi, quando eu disse que ela tinha algo que Ruth não sabia, que ela começou a passar para Noemi, a sogra começa a passar para Ruth, que é essa experiência, ela, encurtando, ela orienta a Ruth. Tinha um nome, né, que aparece aqui na palavra, que é chamado de resgatador, remidor. Tinha uma instrução que esse resgatador ele poderia devolver as terras, pagar as dívidas e até, se ele decidisse casar com aquela mulher. E Ruth, quando Boaz conhece Ruth na plantação, então ele começa, de certa forma, a privilegiar, pede para dar um tratamento diferente para Ruth. Ele nota a Ruth, mas ele não nota a Ruth porque ela era jovem ou era bela ainda, mas porque ele ouviu falar da história de Ruth. Diz a palavra que era uma mulher leal, uma mulher que foi leal à sogra Noemi, acompanhou Noemi quando aconteceu aquela desgraça lá em Moabe, quando Ruth não deixou a sogra sozinha, pelo contrário, ela enfrentou todos os desafios. Imagina naquela época, mulheres sem maridos, sem dinheiro, naquela época, eram segregadas, existia um preconceito. Então, você imagina a decisão que Ruth tomou, como foi importante, como ela foi uma decisão espiritual, uma decisão de revelação, mesmo ela não sendo uma mulher convertida ainda ao único Deus. Mas ela falou, eu quero seguir seu Deus. É isso que Deus quer, Ele quer um posicionamento nosso. O seu Deus será o meu Deus. Então, eu aceito esse Deus, eu creio nesse Deus, Deus de Israel, Deus fiel. Então, irmãos, Boaz começa a olhar de uma forma diferente para Ruth, começa a privilegiar, dar alimento para ela levar para a sogra, Boaz para honrar a sua parente Noemi. E Noemi conta, né, para Ruth, né, mas ele é o meu parente. E dá a orientação final, que está aqui na palavra, e diz para ela, assim, tome um banho, se lave, coloque um bom perfume, uma roupa limpa, e vai ter com Boaz, e eu vou te explicar o que você tem que fazer. E naquela época, você, quando ele estiver deitado, dormindo, você deite-se ao lado dele, mas não se entregue a ele. A palavra diz, em resumo, é isso, tá? Não se entregue a ele. Você descubra, né, os pés de Boaz. E aí ele já vai entender o que você quer dizer. Ou seja, naquela época, quando você tinha esse tipo de comportamento, de ação, queria dizer que, assim, eu estou pedindo para ser resgatada, para você me assumir, para você pagar minhas dívidas, para você me colocar, me inserir na sua família, para que eu seja sua mulher, ele sendo solteiro. E Boaz, aí tem uma situação toda lá, que eu não vou contar aqui, que senão vai delongar, e Boaz fala assim, ok, eu entendi. Eu vou assumir a Ruth, vou me casar com ela, Noemi vai ter as suas terras, e acontece uma bênção, irmãos. Através do que tinha dentro de Noemi, que era experiência, expertise, e do cuidado de mãe, de uma mulher experiente que sabia o que estava fazendo, Ruth foi abençoada. Por isso que eu falei, você muitas vezes vai ser abençoado, você vai crescer, vai ser transformado através do que tem dentro da outra pessoa, que era dentro de Noemi. E o mesmo acontece, irmãos. A recíproca é a mesma.
através de uma atitude, de uma decisão de Ruth, muda também o destino, a vida de Noemi. Porque a palavra fala que Boaz casa com Ruth e eles têm um filho. O nome desse filho era Obed. E diz na época que esse filho é como se fosse filho também de Noemi. E ela foi a ama, né? Ela que amamentou, ela que cuidou do menino, de Obed, filho de Boaz e de Ruth. Então, assim, da mesma forma que Ruth foi abençoada, o que tinha dentro de Ruth, que era o quê? O filho que foi gestado e nasceu Boaz, honrou a vida de quem? De Noemi. Porque ela teve as suas terras devolvidas, ela teve um menino que foi seu neto, então esse menino, Obed, era considerado como neto dela. Então, para encerrar a história, Ruth ficou muito famosa e muito respeitada naquela região, não porque ela era bonita, porque ela era jovem, mas porque ela era uma mulher diferenciada, uma mulher virtuosa, uma mulher decidida, uma mulher leal, uma mulher que abandonou tudo para viver com outro povo, para temer um outro Deus, que era o Deus de Israel, o único Deus todo-poderoso. Então, irmãos, Deus, para fechar, ele honra Ruth através de Noemi, com a sua experiência, que tinha dentro de Noemi, e honra Noemi, o que tinha dentro de Ruth, ele honra Noemi com o que tinha dentro de Ruth. A honra que estava dentro de Ruth era o quê? Era esse filho, era Obed. E para quem não sabe, desse casamento de Boaz e Ruth nasce Obed. Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi, do rei Davi. Ou seja, irmãos, fala a palavra que, inclusive, Ruth é uma das 5 mulheres que entrou na genealogia de Jesus, que essa é a descendência de Davi, a descendência, a linhagem de Jesus. Então, olha que poderoso. 2 mulheres abandonadas, órfãos, sem dinheiro, desprezadas, sem família, sem nada, pobres, miseráveis. E Deus, por uma atitude, uma decisão de uma mulher, que foi Ruth, em se posicionar, muda, honra a vida da sua sogra, de Noemi, e Noemi honra a vida da sua sogra. Deus sempre, irmãos, para fechar, vai usar pessoas para nos transformar, para mudar o nosso destino. O projeto de Deus na nossa vida é usar pessoas, para usar o que tem dentro das pessoas, que você não tem ainda, para te mudar, para você crescer, para você melhorar, para você elevar de nível. Sobe o nível. Amém, irmãos? Oi, Cleide. Graça e paz. Graça e paz, palavra maravilhosa. Mas eu estou falando, mas como assim? Amanhã ela estava aparecendo, agora você apareceu, eu não sei. Você não consegue ver a expressão, você não sabe se a palavra tá claro, não tá, o pessoal tá entendendo, se tá boa, não tá, a gente não consegue, a gente não tem eco, né? Então, amém. Eu não sei, eu fui falando assim, num ritmo, eu não costumo falar num ritmo assim tão pausado, mas eu falei porque eu não estou vendo vocês, e eu não sei quem conhece a história de Ruth, quem não conhece, e eu trouxe aqui algumas chaves do que eu meditei na palavra, né? Mas para mim, assim, em resumo é isso. Para mim, além da lealdade de uma decisão poderosa, decisão espiritual, que mudou a vida de Ruth, na verdade mudou a vida de uma geração, de uma família, mudou a vida de Noemi e mudou a vida de Ruth. Então, na verdade, o que eu queria fechar aqui é o que está na palavra, está em Gênesis, né? Em Gênesis fala assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança.
Façamos o homem, está lá no início de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É isso que a palavra diz. Então você observa que o verbo é façamos. Então lá no princípio Deus fala assim, façamos, mas é só um Deus, né? Seria eu faço, não, façamos. Façamos porque a palavra, a revelação é que já existia, quando tudo foi criado, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. É por isso que ele fala, façamos. Então Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que são um só, eles viviam em comunhão, viviam em unidade. Jesus vivia em unidade, vivia em comunhão. Você não via Jesus sozinho, a não ser quando ele estava no momento de solitude, no secreto, orando. Mas Jesus, a sua trajetória, o seu ministério foi sempre tendo comunhão, unidade. Ou seja, o que tinha dentro de Jesus é poderoso. Ele colocava dentro das pessoas. Ali no caso, né? Mas Jesus tinha para ensinar do que de ser ensinado, porque ele era Deus, ele já operava através do Espírito Santo ali, ele era Deus que veio como homem. Mas assim, a palavra diz que a gente sempre vai andar, deve andar em unidade e não sozinho. Andar sozinho normalmente pode ser mais rápido, como eu falei aqui na palavra, mas você não vai chegar mais longe. Você não vai ser abençoado, você não vai crescer, você não vai ser transformado, você não vai subir de nível. Então, assim, a palavra de hoje diz isso, então. Sempre vai ter algo dentro da pessoa que você vive, não importa se ela tem limitações, se ela é um pecador, se ela erra. Não olhe os defeitos da pessoa, irmãos, até porque a gente também tem defeitos, não julgueis para não ser julgados. Mas olha essa pessoa com uma oportunidade, porque sempre a pessoa que convive com você, ela vai ter alguma coisa que você não tem ainda. E você vai ter alguma coisa para honrar a vida daquela pessoa, você vai ter alguma coisa que ela também não tem. Então Deus é um Deus de compartilhar o que um tem para que o outro cresça e vice-versa. Amém, irmãos? Amém. Eu precisei fechar aqui que o Mateus acordou para mamar, eu fechei a câmera. Mas maravilhoso. E até estava aqui refletindo até sobre esse grupo mesmo aqui, que é muito claro isso. A gente vê que aqui a gente está junto, cada dia um vem dar uma palavra, e o fato da gente estar caminhando junto, a gente cresce tanto, né? Talvez a gente sozinho também vai, você leria mais rápido. Aqui a gente está lendo um capítulo por dia, 2, vai demorar anos para terminar de ler. Talvez sozinho, de fato, com certeza eu conseguiria ler muito mais rápido, mas a gente aqui junto... Olha um bom exemplo, ótimo exemplo, hein? Ótimo traz exemplo. um ponto de vista, aí o outro no outro dia tem uma outra percepção, aí às vezes na mesma palavra, um tem uma percepção, outro tem outro, um enriquece o outro, agrega. Então, assim, é tão poderoso. E aqui o Mateuzinho. Olha com a ideia. Lindo. A benção. Realmente é muito poderoso a gente caminhar junto, né? É maravilhosa a palavra. Fala, bom dia. Tá o exemplo perfeito de como Deus nos abençoa, né? Então, é o que eu disse de quando Noemi abençoou, tirando o que ela tinha de melhor, que era a experiência, já era uma mulher serva de Deus, e, embora estivesse numa outra terra. Então, ela transportou ou compartilhou isso para que isso fosse para dentro de Ruth, e Ruth avançasse. Mas Ruth ela honrou como a sogra, o que tinha dentro dela, que foi o quê? Foi esse filho, é o Mateus, foi o Obed, que cresceu dentro dele. Então ela honrou a sogra e mudou a vida da sogra, aquela vida muda da sogra. Da miséria ela volta, ela é restituída pelo seu parente, por Boaz, até as suas terras de volta, e a ter um filho, um neto, uma filha, que assim ela acha filhas, né? O amor que ela tinha pelas noras. Você imagina o amor que ela tinha de Ruth. E tem uma parte aqui que quando Noemi dá orientação, vai lá e trabalha no campo, faz isso e aquilo, ela fala assim, eu vou fazer exatamente como a senhora está dizendo para eu fazer, ou seja, gratidão, respeito, né? Temor à sogra. A gente ouve falar muita história de sogra, né? Tem até piada, né? Mas não é fácil. Eu imagino que ela falou assim, não é fácil, eu vou viver com a minha sogra e tudo mais, mas ela não seguiu o caminho mais fácil. Ela seguiu o caminho que, olhando para o caminho, realmente era o mais complexo, era o mais difícil. Seria muito mais confortável, mais cômodo ela ficar junto com o órfão. Ela já tem até uma amiga aqui.
para eu me lamentar, né? A gente ficar aqui no Muro das Lamentações, eu e a órfã, porque a gente agora aqui, as duas perderam os maridos, vão ficar aqui, tem parente, eu vou ficar aqui, já tem meus anos, está tudo aqui. Não, ela tomou um caminho mais complexo, mais difícil. E Deus, ele nos honra, ele faz a gente subir de nível quando a gente entende que, às vezes, o caminho mais complexo é o que vai levar a gente num novo nível, numa nova fase, numa nova jornada, num novo tempo na nossa vida. É isso. Me permitam, eu vi um versículo... Eu encerro minha parte aqui. Amém. Obrigada por essa palavra maravilhosa. Tem um versículo aqui que me chamou muita atenção de tudo isso que o irmão estava falando, que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Aleluia. Amém. Achei muito lindo. A palavra fala tudo, né, irmãos? Mas desculpa, irmãs, eu atrasei uns 15 minutos, dava para a gente ficar um pouco mais de tempo aqui, mas como é a primeira vez, né, vocês me perdoem. Na próxima eu entro um pouquinho, entro umas 6h05, pelo menos, a gente já ganha mais 10, 15 minutos aí. Imagina, foi maravilhoso. O irmão pode orar para a gente, para encerrar? Amém, vamos orar então. Eu não sei, irmãs, o que vocês estão passando, quais os desafios, quais os gigantes, quais as fortalezas, eu não conheço vocês, quais são as muralhas que a gente tem que derrubar, mas eu posso garantir para vocês que só existe um caminho para que tudo isso aconteça, para a gente derrubar a muralha, a fortaleza. E a presença do Senhor. E a gente crê que é o Senhor que tem que estar na frente. Falei isso para a esposa essa semana. Você está errando. Você está querendo resolver na força do braço. Na força do braço você vai conseguir, mas você vai sofrer. É pesado. Então eu não sei o que vocês estão passando. O Espírito Santo me revela aqui. Mas assim, eu vou orar aqui um salmo, irmãs. Que é o Salmo 121. A palavra diz assim, irmãos, para abençoar a vida de vocês. Olhe para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. O Senhor, o meu protetor, está sempre alerta e não deixará que eu caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. O Senhor está sempre ao seu lado para te proteger. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo perigo. O Senhor protegerá a tua vida. O Senhor guardará você quando você for e quando voltar, agora e para sempre. O Senhor guardará você e a tua família, toda a sua geração, quando vocês forem e quando voltarem, agora e para sempre. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. A palavra fala em tudo sejais gratos. É um privilégio, Pai, é uma honra de compartilhar essa palavra, de tirar um pouquinho do que eu tenho dentro do meu coração, um pouquinho do que o Senhor deu de revelação, que o Espírito Santo deu de revelação, para compartilhar com as irmãs, com os irmãos. Te agradeço, Pai, por esse dia. Eu declaro em nome de Jesus que toda a graça, todo favor, todo amor que o Senhor tem, que é infinito, o céu está com as portas abertas para que toda essa graça, esse favor, esse amor sejam liberados, sejam derramados, que as vidas dos irmãos e dos irmãos sejam inundadas por essa graça, por essa chuva de bênçãos, de favor, de amor infinito que Deus tem, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, para liberar sobre a vida de cada um aqui, nessa sexta-feira, sobre as suas famílias, sobre os seus desafios. Eu declaro agora que está derrubada agora toda muralha, todo obstáculo, toda fortaleza, cai agora em nome de Jesus. A tua palavra tem poder, Pai. A tua palavra não volta vazia, Pai. Então eu já declaro e lanço essa palavra, Pai, no mundo espiritual.
para que todo inimigo caia agora, em nome de Jesus. A palavra fala que nós somos protegidos pelos seus anjos, Pai. Então a palavra fala que o diabo anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Em derredor. Em derredor é fora do redor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, Pai, nos protegendo e protegendo as nossas famílias, que são abençoadas, porque nós somos posicionados. Nós somos como Ruth, Pai. Somos filhos e filhas do Senhor, filhos amados, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos protegidos e os nossos próximos também são protegidos, Pai. Porque nós escolhemos tomar a melhor decisão, Pai. A decisão, talvez, o caminho, às vezes, que nós vamos ter perseguição, acusação, o caminho mais difícil. Mas a decisão de seguir o Senhor, de andar como Jacó falou, eu não largo o anjo. Nós não largamos o Senhor, Espírito Santo. Isso habita dentro de nós. Nós somos o teu santuário. Nos perdoa, Pai, pelo que nós falamos ou pensamos às vezes, ou como nós agimos. Mas nós queremos acertar, nós queremos melhorar, nós queremos crescer, queremos subir de nível. Nós queremos passar pelo processo, Pai. Mas nós queremos não o teu julgamento, nós queremos a tua graça, o teu favor, o teu amor, o teu abraço, o teu consolo, Pai. Faz acontecer, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Um dia abençoado, um final de semana de prosperidade em todas as áreas eu declaro e creio que isso já chegou lá no céu, já está liberado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Foi um prazer. Amém. Amém, Deus abençoe. A melhor coisa que tem é quando já começa já com a palavra 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas, não tem como esse dia dar errado, irmão, só vai dar tudo certo, em nome de Jesus, porque quando você já prepara, já começa logo cedo, já abrindo a boca e declarando, cara, já caiu tudo que é resistência, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Da dúvida, toda a confusão, do inferno, já caiu agora em nome de Jesus, que a gente já está fortalecido, irmãos. É a palavra, é a nossa arma, é a nossa espada. Amém, irmãos? Amém. Amém. Bom dia para vocês. Amém. Ótimo dia para vocês, irmãos. Irmãos. Bom dia a todos Querem abrir nós. para tirar uma foto, gente? Tirar uma foto aí. Tá tirando uma foto de sexta-feira, vocês querem abrir rapidinho? Todo mundo abrindo, tirar uma fotinho? Cadê? Será que Eu não vou abrir, não. A fotógrafa do reino aí. Vamos lá. Olha, então eu vou tirar com quem abriu, então. Aí, a Cia abriu, Dira abriu. Então, vamos lá, 2, 3 e... Aí, foi maravilhoso, viu? Poderoso. Amém. Bom dia a todos vocês. Que seja um dia Ótimo muito dia para abençoado. vocês. Semana. Eles existem, não são avatares, estão aqui. Amém. Só uma coisa que a lembrança aqui, depois da oração, Amém. que Jesus, quando enviou seus discípulos, sempre enviava em 2, né? Que é isso, um cai e o outro levanta. Às vezes a gente está numa fase complicada e o outro vai lá e te ajuda em oração, te levanta, te incentiva. Então é isso, que a gente, né, caminhe um aprendendo com o outro. Irmãos, assim, só rapidinho Amém. desligado. Deu para, assim, eu falei o mais devagar possível, assim, porque pela comunicação, né? A gente não está presencial, mas deu para ouvir, deu para entender, assim, a palavra, assim, vocês pegaram tudo aí, a história, tudo deu para... Nossa, foi muito bom mesmo, bem edificante. Amém, amém. Então, tá Louva a bom. Deus pela sua vida, Alexandre. Obrigado, querida. Volte Prazer, mais, volte mais vezes. Tá bom, será um prazer. Que bênção. Tchau. Deus abençoe vocês, Maravilhoso. primeiramente. Gratidão Tchau, pela galera. palavra. Abençoado, irmãos. Ótimo dia a Fiquem com todos Deus. Tchau, vocês. Bye. Tchau. Tchau. Ótimo Tchau. dia. Tchau.